Olá pessoal, tudo bem? Eu, Valdir de Souza, de volta, quase que ao vivo, né? O pessoal tem cobrado bastante que eu fizesse vídeos assim, meio que ao vivo, né? Com imagens realmente, pessoal. Eu recebi críticas, né? Mas eu estava com problema no celular e por isso não tinha como eu atender a esses pedidos, né? E assim, é o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre voz. Mais uma vez, são dicas para que você tenha uma dicção perfeita, uma voz perfeita, né? E é legal, é aquilo que todo mundo quer, que todo mundo gosta, né? Você chegar, por a sua postura de voz, a sua forma de falar, de se comunicar, e que esta forma, através da sua fala, você venha conseguir assim impor um certo respeito, não aquele respeito obrigatório e tal, mas que as pessoas passem a respeitar você pelo que você é. E você já tem uma voz boa, você já tem uma voz agradável. Eu não sei se você sabe, mas todos nós temos uma voz agradável, gente. É verdade, né? Tem uns que têm voz mais aguda, outros têm voz média, outros têm voz grave, né? Nós temos, por exemplo, falando de voz grave, nós temos aí o Cid Moreira. Que o Cid Moreira é aquela voz aqui mais de peito, né? Aí ele fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse seria um salmo, o Salmo 91, que ele grava muito salmo, grava muito a Bíblia, né? Então você vê que é uma voz de peito, é uma voz baixa. E quando você fala aqui não o fato de você falar baixo, um volume baixo, mas quando você traz a voz para baixo, aqui ó, eu não estou forçando, eu estou trazendo aqui para baixo, para o peito. Aí você tem uma voz mais do meio, que no caso é esta voz aqui que eu estou falando. Essa voz que eu estou falando é uma voz do meio. E aí você tem ainda a voz aguda, a voz de cima, a voz de cabeça. A voz de cabeça é essa aqui, ó. Eu estou trazendo para a cabeça, para o alto. Então você vê que eu tenho uma voz alta aqui em cima, tem uma voz do meio, essa voz do meio, e aí eu tenho a voz de peito, olha só. A voz de peito, que dá a voz do Cid Moreira, no caso o meu tom, que se assemelha ao dele, e eu consigo fazer uma imitação perfeita do Cid Moreira quando eu quero, porque simplesmente ele faz um trabalho bem pausado, e aí eu consigo realmente fazer a voz do Cid Moreira. Não vamos esquecer da questão de tomar água, tomar líquido. Muito importante água, gente. Muito importante água. Eu evito refrigerante, eu evito café, eu evito chocolate, eu evito leite. São coisas que sujam as suas cordas vocais, né? E com isso faz com que você não tenha uma voz limpa. É interessante quando você fala e você consegue ter a voz limpa. As pessoas entendem bem as suas palavras. Eu resolvi pegar aqui na internet um texto para fazer uma leitura em estilo antigo. Foi quando eu comecei em rádio. Eu comecei, na verdade, os testes em 1982. Sou tão velho não, tá? É que eu ainda era muito jovem à época. E assim, eu cedo me despertou o desejo de trabalhar em rádio. Eu tinha assim, muita curiosidade, né? Eu me lembro quando eu era menino, a minha mãe ligava o rádio de manhã cedo para fazer café. Então ela ligava o rádio de manhã cedo, meu pai saía para trabalhar, meus irmãos, e aí eu sou dos mais novos, né? E aí a gente ficava ouvindo o Zé Bétio. Zé Bétio, para quem não conhece, né, foi um grande radialista, trabalhando nas grandes emissoras de São Paulo. Ele dizia assim: gente amiga de São Paulo, 5 e 2. Era assim uma voz suave, uma voz macia, todo mundo gostava, quem ouvia o Zé Bétio gostava muito, né? Então, depois também nós tivemos numa outra, assim, mais ou menos na mesma época, o Omar Cardoso,
que fazia horóscopos, o Mar Cardoso, que entendia tudo de signos, de horóscopo, e ele dizia carneirinho, né, para o signo de Áries, né, era muito interessante. E eu, assim, eu ficava curioso para saber como aquele pessoal entrava na rádio, um equipamento tão pequeno, e tinha gente lá dentro, era assim curioso. E aí eu ficava ouvindo os cantores, eu me lembro, por exemplo, de Léo Canhoto e Robertinho, né? Senta aqui nesse banco, você vê que para cantar eu não levo muito jeito não, mas é só para voltar ao tempo, cuidado Valdir com a dicção, voltar ao tempo e matar saudades. Então olha, aí logo em seguida vieram as notícias, aquelas notícias corridas, e era mais ou menos assim, eu peguei aqui uma notícia de hoje nós estamos no dia, deixa eu ver, computador, dia 14 de março de 2018, e aí tem uma notícia da morte do Stephen Hawking, ele, um grande cientista que faleceu exatamente nessa madrugada. Então assim, ó, a notícia era feita nesse tom, nesse ritmo. São Paulo. Quando Stephen Hawking se aposentou em outubro de 2009, a comoção tomou conta do mundo. Um cientista cuja carreira parecia condenada ao fim antes mesmo de começar, não só cumpriu 30 anos de serviços prestados numa das mais prestigiadas vagas da Universidade de Cambridge, como contribuiu com muitas das ideias que ajudam a definir o universo tal como ele é compreendido hoje. Essa era uma notícia, sim, uma notícia com tom pesado, né? As pessoas colocavam um respeito na voz, um tom bem pesado na voz, para que passasse credibilidade. E realmente tinham grandes Rádio Nacional, e diversas emissoras, Rádio Globo, Rádio Record, Rádio Capital, Rádio Tupi, né? Tinha os Sentinelas da Tupi. Era aquele tom pesado, né? Quando você ouvia uma notícia, nossa, está acontecendo alguma coisa, o mundo se transformou. Era como se fosse o Jornal Nacional de hoje. Não tão de hoje, porque acho que deu uma modernizada bastante no Jornal Nacional e não está aquela coisa mais pesada. Hoje também nós temos aí a concorrência entre diversas emissoras, fora isso também a internet. Eu creio que nesse momento você está assistindo aqui a internet, ou seja, você não está vendo televisão. Então, de lá para cá, nós tivemos muitas mudanças. E aí eu passo esse material, porque é interessante. Isso me ajudou muito a questão de desembaraço, gente. Eu tinha uma época, eu tinha um amigo, Josino Teodoro, já é falecido, já está lá no céu, e o Josino trabalhou na Rádio Globo fazendo um programa chamado Chapéu de Couro, junto com um deputado da época, Jorge Paulo, um camarada assim, muito bacana, muito simples, né? Apesar de ser político. Não vou também criticar político, né? Tem muita gente que critica política. Não estou aqui, o meu objetivo com esse vídeo não é falar de política, nem elogiar, nem criticar política, né? Você tem o seu partido, o seu candidato, e eu tenho respeito por isso, só citando. E aí o Josino, esse meu amigo que trabalhou com o Jorge Paulo na Rádio Globo de São Paulo, fazendo o programa Chapéu de Couro, ele dizia assim: Valdir, você tem voz para ser narrador esportivo, mas só que tem uma coisa, eu nunca gostei de futebol, nunca gostei de esporte. O pessoal diz até que eu nasci o contrário, não bebe, não fuma e não gosta de futebol. Eu tenho pavor, negócio de Copa do Mundo, negócio de futebol, eu nunca gostei. Mas o Josino, meu amigo, ele sempre me incentivou muito. E aí ele queria que eu fosse narrador esportivo. E eu dizia: Josino, eu não gosto. Aí me deu livros, eu estudei um pouco sobre diversos tipos de esportes, né? E aí, o que eu fiz? Falei, vou treinar, vou dar uma treinada. E eu treinei, mas como eu não gosto de negócio de esporte, de narrar futebol, então é uma coisa que você não se identifica, você acaba encontrando dificuldades. As portas acabam se fechando porque não é o que você quer. Eu não queria ser narrador de futebol, eu não me empolgo assistindo a uma partida de futebol, eu não me empolgo quando o Galvão Bueno narra futebol, então não dava. Mas é muito importante para que você solte a sua dicção. Eu vou tentar fazer aqui, deixa eu puxar aqui, vou voltar ao mesmo texto aqui,
É que o texto é bastante longo. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, dando sequência, estou no computador aqui, mas estou gravando pelo celular. E é mais ou menos assim, ó. O cientista morreu no início da madrugada desta quarta-feira, dia 14, aos 76 anos em Cambridge, no Reino Unido. Ele foi um grande cientista e um homem extraordinário cujo trabalho e legado foi vai viver para muitos anos, disseram seus filhos Lucy, Robert e Tim em comunicado sem especificarem a causa da morte. Você vê, e se você coloca um brilho, na voz, nesse momento dá a impressão que está realmente acontecendo uma grande partida de futebol. Né? Um outro lance que eu tinha eu sou nascido no Ceará, né? E apesar de eu ter vindo assim muito pequeno, mas com a criação junto aos meus pais, aos meus irmãos, então eu tinha assim dificuldade em perder o sotaque. Ou se fosse hoje eu não perderia o sotaque, mas à época havia assim um preconceito muito grande a nordestinos, então jamais eu conseguiria trabalhar. Hoje eu trabalho numa emissora, numa televisão em nível nacional, mas se fosse a época eu jamais conseguiria entrar numa emissora com um sotaque tão pesado, né? Eu dizia assim, ó, mais ou menos assim, ó, nascido no dia 8 de janeiro de 1942 em Oxford, na Inglaterra, Hawking desde cedo demonstrou interesse por matemática e astronomia, embora nunca tenha sido um aluno brilhante ou dedicado. Seu pai era biólogo, o que pode ter ajudado a despertar seu interesse por ciência. Talvez até você tenha rido um pouco, mas era assim, e não dava. Você tem que se adaptar também ao meio, né? Se você gosta, e eu gosto muito desse mundo de rádio, eu gosto muito desse mundo de imprensa, trabalhei muito com jornalismo, trabalhei muito com programas alegres, num certo momento, programas populares. Num outro momento eu vou estar trazendo aí a forma como eu fazia os programas da época, ok? Se você gostou, então compartilhe com seus amigos, se inscreva no meu canal, viu? Deixe o seu like, o seu comentário, muito importante o seu comentário, para que a gente continue desenvolvendo o nosso trabalho, ok? Eu sou Valdir de Souza, um grande abraço, deixa eu desligar aqui, e